Bem, hoje é o nosso 11º dia do projeto de vida vitoriosa. Vamos todos juntos falar do tema de hoje. 1, 2, 3. Declarando de Deus. Só as mulheres. 1, 2, 3. Declarando de Deus. Homens, mas é bonito, né? É só as mulheres falando. Os homens agora, 1, 2, 3. Declarando o perdão de Deus. Todos juntos pela última vez. Declarando o perdão de Deus. Glória a Jesus. Que isso seja para sempre, em nome de Jesus Cristo. Gostaria de ler com você a palavra de Deus, que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Não aos corintianos, não, aos Coríntios. Pode ser dos corintianos também, porque eles estão vermelhos. Pode ser que brincadeira, os corintianos. Você é, capítulo 5, do 2 aos Coríntios. Mas eu, como tenho 58 anos de idade, teve uma época, na década de 70 ou 80, não sei, que o Corinthians ficou 21 anos sem ser campeão paulista. Aí a gente chegava, você ia na mercearia, estava lá escrito fiado só quando o Corinthians foi campeão. Tinha jeito, não tinha coxinha. Eu lembro disso, a coxinha era mais ou menos da minha idade, bem mais novo, assim, uns 7 anos, né? Então não tinha essas coisas, naquela coisa era bem adolescente também nessa época. Quando se encontraram, eu digo amém. Amém. A partir do versículo 15, 2 aos Coríntios 5, você vai acompanhar aqui, não você que não trouxe a Bíblia. Eu vou ler na versão NVI, 2 aos Coríntios 5, versículo 15. E ele está falando, é claro, de Cristo, né? Vamos ler o 14, desculpa aí, tá? Vamos ler o 14 que fala, completa mais do que isso. 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu, ele ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, mas já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nós vamos repetir o 17, eu vou ler junto com vocês aqui no telão, porque eu gosto, os irmãos sabem que eu gosto muito desse versículo, né? Vamos lá, 1, 2, 3. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus, glória a Deus. Versículo 18. Tudo isso provém de Deus. Digam, tudo isso provém de Deus. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vamos orar agora, mais uma vez, e ore por mim. Amém? Ore por mim.
Ó Deus querido que está no céu, Pai, mais uma vez te agradecemos por estarmos reunidos, congregados na tua presença. E obrigado pela tua presença, Pai, porque se cumpre aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei presente. E aqui nós somos muito mais do que 2, muito mais do que 3, e por isso o Senhor está presente. Que o teu Espírito, ó Pai, venha ministrar em nossos corações, fale em nossos corações nesta noite, Pai, para a glória do teu nome. Queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Deus, porque queremos ouvir. Quantos querem ouvir a voz de Deus, digam em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, esse texto aqui, eu lembro esse texto, já li muitas vezes, eu acho esse texto autoexplicativo. Ele é muito claro, Paulo é muito claro aqui, quando, enfim, não só aqui, mas sempre quando ele vai esclarecer acerca da morte de Cristo por nós. Então aqui ele é muito claro. E a partir do verso 14 que nós lemos, ele diz: pois o amor de Deus, ou melhor, o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Então nós sabemos que Jesus Cristo morreu por todos, morreu por toda a humanidade. E eu disse também, logo todos morreram. E a palavra de Deus, do apóstolo Paulo, diz aos Efésios, no capítulo 2, ele fala assim: olha, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida, nos ressuscitando juntamente com Cristo. Glória a Deus. Amém. Então, aqueles que estão fora de Cristo estão mortos, porque Cristo, ele quando morreu na cruz do Calvário, ele morreu, todos morreram, e toda a humanidade estava morta já nos seus delitos e pecados. Mas Cristo ressuscitou o terceiro dia, e se estamos em Cristo, o verso 17 fala: somos novas criaturas. Se estamos em Cristo, nós ressuscitamos para uma nova vida. Glória a Jesus. E o versículo de número 15 diz que ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Queridos, olha o quanto essa palavra aqui é profunda e é séria. É profunda e é séria. Ele morreu por todos, para aqueles que vivem. Quantos estão em Cristo aqui? Pode dizer que estão em Cristo aqui? Diga amém. Amém. Então está dizendo, ele morreu por todos, para aqueles que já vivem. Nós que já experimentamos o novo nascimento, que quem ainda não nasceu de novo da água e do Espírito ainda está morto. Mas aquele que já experimentou o novo nascimento, nasceu da água e do Espírito, foi convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, se converteu a Deus por meio de Jesus Cristo, esse está vivo. E se está vivo, ele está dizendo o seguinte: olha, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas vivam para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então a palavra de Deus está dizendo que nós não podemos mais viver para nós mesmos. Nós temos que viver para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Nós temos que viver para Cristo. Não é viver para Cristo só dentro da igreja, não. Estou vivendo para Cristo aqui no culto, não. Lá no trabalho eu estou vivendo para Cristo. Lá em casa eu estou vivendo para Cristo. Paulo, ele escreve também aos Gálatas dizendo: olha, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e o
seja para sempre o nome do Senhor. No versículo 18 ele diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Irmãos, tudo provém de Deus. A Bíblia diz que a nossa capacidade e suficiência vem de Deus. Mas o apóstolo não está falando aqui sobre isso. Em resumo, ele fala que a fé, o amor e o perdão vem de Deus. Mas agora, quando ele diz aqui nesse versículo, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Então ele está dizendo, amados, e nós podemos compreender que ele está falando sobre a reconciliação que provém de Deus, que não foi ideia do homem, que não foi ideia dos anjos. Então não vem dos anjos, não vem dos homens, mas Deus mesmo é que nos reconciliou com Ele. Partiu de Deus. Amém. O plano é de Deus, o projeto é de Deus. Então o texto diz: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, nos diz lá que a salvação que nós temos em Cristo Jesus não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação que nós temos em Cristo Jesus é pela graça, mediante a fé. Amém. E que não vem de nós, não vem daquilo que nós fazemos. Eu sou um bom pai, sou um bom filho, sou um bom empregado, sou um bom patrão, sou um bom isso, sou um bom aquilo. Nada disso, irmão. Jesus falou assim: vós que sois maus. Jesus, o próprio Cristo, falou que nós somos maus. Nós somos maus por natureza. Nós temos a natureza adâmica em nós, a natureza pecaminosa em nós. Então, por natureza, nós somos maus. Então, a salvação, a reconciliação com Deus não vem de nós mesmos, mas do próprio Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o homem. Queridos, é um grande milagre. A conversão de uma pessoa a Cristo é um grande milagre. Eu estava perdido, Deus fez um milagre na minha vida. Hoje eu sou salvo por meio de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu estava pesquisando sobre isso tudo aqui, principalmente essa palavra reconciliação. Eu coloquei um título nessa mensagem: transformados em reconciliadores, porque o texto aqui diz sobre isso. Mas eu estava pensando sobre essa reconciliação lá na cruz, eu pensei naquela palavra do grego que é tetelestai, quando Jesus falou: tudo está consumado. Essa palavra consumado do grego vem do grego tetelestai, ou seja, está pronto, terminou, acabou a missão, foi cumprida a missão, o pecado foi pago ali na cruz, está consumado a obra de reconciliação de Deus com o homem. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E eu quero dizer para todos vocês aqui nessa noite: sinta-se reconciliado com Deus. Glória a Jesus. Por quê? Porque toda a justiça de Deus contra o pecado foi cumprida lá na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Quando
alguém mata aí o outro, comete um homicídio, e aí depois ele é preso, julgado e condenado, porque geralmente a família da vítima diz: meu marido não volta mais, ou meu irmão não volta mais, ou meu filho não volta mais, mas a justiça foi cumprida. Assim também Deus concernente ao pecado, porque todos nós estávamos condenados, e aliás por merecimento, nós merecemos o inferno. Então todos nós estávamos condenados, toda a humanidade estava condenada, mas Cristo Jesus, lá da cruz, nele, em Cristo, foi cumprida a justiça de Deus contra o pecado, e aqueles que estão em Cristo já não tem mais a ira de Deus sobre si, mas a misericórdia, a bondade e o perdão de Deus. Glória a Deus. Porque lá em João, Evangelho, no capítulo 3, no último versículo, no capítulo 3, o apóstolo ele escreve algo ali que eu quero passar para vocês. Capítulo 3, o último versículo de João diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O crer aqui entenda-se como exercer fé. Aquele que exerce fé no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não exerce fé no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, amados, nós estamos em Cristo, já nascemos de novo. Não tem mais a ira de Deus sobre nós, não tem mais a condenação sobre nós. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz o seguinte: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aplausos. O pecado da humanidade foi condenado em Cristo. A ira de Deus contra o pecado foi satisfeita em Cristo. Entenda, queridos, que Ele não morreu somente por nós, Ele morreu por toda a humanidade. Glória a Deus. Hoje o Tiago, ele estava conversando ali no hall de entrada depois da escola dominical, um grupo de jovens depois da escola dominical, sentaram aí, benção. E aí ele falou assim, eu até vou te dar uma dica agora, tá? Tiago, aproveitar e dar para a igreja inteira. Ele falou assim: pastor, eu preciso pegar umas aulas com o senhor aí para evangelizar, assim, do jeito que o senhor evangeliza e tal. Eu falei assim: uai, Tiago, a gente vai aprendendo na caminhada. Mas uma das formas que eu faço é o seguinte: às vezes faço aquela breve amizade com a pessoa, né, e tal. Aí falo para a pessoa assim: você sabia que seus pecados já foram perdoados lá na cruz? Eu preguei assim para o rapaz na viagem, não é para esnovar não, é de Paris para São Paulo esses dias. Com muita humildade eu digo isso. Eu preguei para um rapaz, eu comecei assim: você sabia que os seus pecados já foram perdoados lá na cruz? Eu falei assim: olha, eu não sabia não. Falou para mim: eu não sabia não. Quando fala de jeito, a porta escancara para você evangelizar. Então todos os pecados, toda a humanidade já está perdoada, mas a maioria não sabe disso. Sabe por quê, irmãos? Para vergonha minha e sua, para vergonha nossa, para vergonha da igreja de Jesus na terra. Eles não sabem porque nós não falamos. Eles não sabem porque nós não falamos. E veja bem que no tempo de Paulo, depois de ele evangelizar ali o mundo quase inteiro ali, porque o mundo era pequeno naquela época, ele escreve em uma das suas cartas que todo o mundo já tinha sido evangelizado. Naquela época, que não tinha rádio, nem televisão, nem internet, nem celular, o mundo naquela época foi evangelizado. E hoje, com toda a comunicação, ou com toda a tecnologia que nós temos, nós, eu digo Igreja de Jesus na Terra, nós ainda não evangelizamos. Existe quase 2.000 povos, não nações, mas povos, etnias
E eu oro todos os dias: Senhor, envie missionários para esses quase 2.000 povos que ainda não te conhecem. Jesus nos mandou orar desse jeito. Então, amados, toda a humanidade já está perdoada, e nós precisamos falar para as pessoas. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, sinta-se perdoado por Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas que ainda crentes, que carregam um peso de culpa da vida antes de Cristo, antes de entregar sua vida a Cristo, ainda fica com aquela culpa: mas eu fiz aqui com meu pai, eu fiz aqui com meu filho, eu fiz aquilo outro. Queridos, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Glória a Jesus. A nossa dívida para com Deus foi quitada lá na cruz do Calvário. Está quitado, está pago. Sinta-se perdoado, sinta-se liberto, porque você conhece a verdade, e Jesus falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sinta-se liberto, sinta-se livre, sinta-se perdoado, livre em Cristo Jesus. Ele nos libertou. Glória a Jesus. E eu achei interessante, o original grego fala, a palavra reconciliar é katalage. Sabe o que significa katalage? Significa transformação completa. Amém. Glória a Deus. Eu fui totalmente transformado. Eu fui totalmente transformado. Você que está em Cristo também foi. Então, catalagem é transformação completa. Por quê? Estávamos na morte e Ele nos deu vida. Estávamos na maldição e hoje estamos na bênção. Estávamos e éramos sempre derrotados, e hoje em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós éramos filhos da ira, hoje nós somos filhos de Deus. Isso se chama catalagem, transformação completa. Glória a Jesus, glória a Deus. Eu estava vendo outra definição de reconciliar, mais para o português, é trazer de volta a antiga amizade. Trazer de volta a antiga amizade. Não, mas trazer de volta que é antiga amizade? Com Deus. Porque nós éramos inimigos de Deus. Paulo diz que antes de Cristo nós éramos inimigos da cruz. Mas essa antiga amizade do Deus reconciliando consigo o mundo em Cristo Jesus vem lá do Adão. O Adão e Eva se afastaram de Deus, e Adão tinha uma intimidade profunda com Deus. Todos os dias, na viração do dia, Deus conversava com Adão. Sabe o que eles conversavam? No dia a dia eles batiam um papo, igual a gente bate um papo com um amigo. É claro que um papo santo, né? Qualquer pessoa que está batendo papo, vai bater papo. E aí, ei Senhor, experimentei aquela fruta hoje lá naquela árvore maior lá. Que fruta gostosa, hein? Estava até conversando com o pastor Ricardo no nosso retiro quinta-feira, conversando com ele, a quantidade de frutas que tinha lá no jardim, que o Adão e a Eva podiam desfrutar ali, por meio de muitas que
E aí depois foi querer comer daquela proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Enfim, afastou-se de Deus, acabou a amizade com Deus. Então, quando Deus estava dizendo aqui para o apóstolo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, reatando a amizade com Deus. Hoje nós somos amigos de Deus. Eu sou amigo de Deus, você é amigo de Deus. Somos amigos de Deus, porque em Cristo nós fomos reconciliados. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados, o apóstolo ele continua aqui, falando dessa reconciliação. E ele nos diz aqui no versículo de número 18, agora 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então eu coloquei o título aqui, o título da mensagem: transformados em reconciliadores. Transformados em reconciliadores. Então o apóstolo diz: ele nos reconciliou e nos deu esse ministério de reconciliação. E olha bem que ele diz: nos deu. Ele está dizendo que deu só para ele, o apóstolo Paulo. Ele está dizendo aqui: e ele, Deus, deu aos pastores o ministério da reconciliação. Também não. Deu para toda a igreja o ministério da reconciliação. Agora, todos nós somos reconciliadores. Amados, nós precisamos ler mais a Bíblia, amém? Eu desafiei os irmãos aqui no dia 31 para que neste ano de 2015 todos lêssemos toda a Bíblia. Se lermos 3 capítulos por dia de segunda a sábado e 5 capítulos no domingo, no dia 31 de dezembro nós terminaremos de ler toda a Bíblia. E eu falo, eu já li 6% da Bíblia esse ano. Aqui no meu tablet aqui tem um programa de leitura da Bíblia, já li 6%. Você já leu? Você está lendo? Não desanima não. Eu estou dizendo isso porque eu vou citar aqui um texto conhecido. Mas se às vezes perguntar para um ou para outro, não sabe nem disso aí na Bíblia. Nunca li esse texto. Mas um dia Jesus chegou perto dos seus apóstolos e perguntou para eles assim: quem o povo diz que eu sou? E aí um falou: temos aí que fala que o senhor é Jeremias, que Jesus chorou 2 ou 3 vezes, né? O senhor Jeremias era o profeta chorando, então o senhor é o Jeremias. Tem outros que falam que o senhor é Elias, que o Elias era bravo, sabe assim, enérgico. O Elias, o profeta Elias. E Jesus um dia saiu expulsando o pessoal lá do templo com um chicote e falou: isso aí é o Elias. E vocês, quem é o senhor? Às vezes a gente fica preocupado, né? O que será que fulano está pensando de mim? Jesus não teve essa, não é preocupação, ele queria saber, para trazer ensino para os apóstolos. E aí o Pedro levantou lá e falou assim: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha Jesus. Está lá no capítulo 16 de Mateus. Mas Jesus respondeu e disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E agora vem o que eu quero falar para vocês. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Será que Deus só para Pedro? O que significa eu te darei a chave do reino dos céus? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: ele nos reconciliou e nos deu o ministério da reconciliação.
Pedro agora tinha a chave do reino dos céus. Eu vou falar para vocês, explicar para vocês o que é isso, para depois você poder passar para outro. Depois que Jesus foi assunto aos céus, Ele falou para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E eles ficaram em Jerusalém, no cenáculo, durante 10 dias orando e buscando a presença de Deus. E aí, no dia de Pentecostes, diz a palavra de Deus que veio do céu um vento, como o som como de um vento impetuoso, encheu aquela casa, e línguas como que de fogo pousaram em cima de cada um dos 120 que estavam ali. Eles começaram a falar em línguas estranhas e tal, e aí a cidade de Jerusalém escutou aquele barulho, e todos foram lá para a porta. Era 9 horas da manhã, e o povo ficou lá em frente ao cenáculo. O que está acontecendo aí? Aí eles começaram a falar: esse povo aí, esses discípulos aí de Jesus, eles estão bêbados. Eles estão bêbados, essa hora do dia. E aí o Pedro levantou lá e começou a pregar. E falou assim: olha, nós não estamos embriagados como alguns de vocês pensam, mas está cumprida aqui a profecia de Joel, que diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, etc e tal, etc e tal. E aí, queridos, ele fez uma linda pregação, que eu acho que é a pregação mais bonita da igreja de Jesus. Foi o primeiro e segundo de Pedro. Naquele dia, o que aconteceu? Quase 3.000 almas se converteram a Cristo. É o Pedro com a chave, abrindo o reino de Deus, naqueles quase 3.000, reconciliando aquelas pessoas ali com Deus. Todas as pessoas ali judias, todos eram judeus, mas que moravam em outros países. E aí aconteceu que passou algum tempo, o Pedro estava lá na casa de Simão, o curtidor, lá na cidade de Jope, uma cidade na praia do mar Mediterrâneo. E aí ele estava lá descansando no terraço. Aí de repente bateram na porta lá. Eram alguns homens que estavam procurando pelo Pedro. Aí atenderam na porta, eles perguntaram: aqui é a casa do Simão, o curtidor? Sim. Está hospedado aqui, por acaso está hospedado aqui um homem também que chama Simão, mas que é Simão Pedro? Sim. Ah, então chama ele, por favor. E nisso Pedro estava tendo umas visões de Deus lá em cima do terraço. Ele via, sabe o que? A Bíblia diz que Pedro via um grande lençol que vinha do céu e caía da terra. E nesse grande lençol tinha quadrúpedes, animais quadrúpedes, tudo quanto é animal quadrúpede, que era proibido para o judeu comer. E uma voz do céu falava: Pedro, mata e come. E o Pedro respondia para respondia para Deus, era Deus lá falando. Ele disse: Senhor, eu sou judeu, eu quero comer comida impura da minha boca, eu vou comer isso aí é comida impura. E diz a Bíblia que desceu o lençol 3 vezes, e a voz 3 vezes falou para ele matar e comer. E ele falou que não ia comer. Teimoso. Mas sabe o que era? Eram aqueles homens que estavam chegando. Aqueles homens não eram judeus, e os judeus não se misturavam com pessoas de outro país. E aí aqueles homens chegaram, falaram: olha, nós somos servos do Cornélio. E o Cornélio, ele é o romano, o centurião romano, e ele estava orando. E Deus apareceu, um anjo apareceu para ele, representando Deus, falou para ele: olha, Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações têm chegado no trono de Deus. Vai, manda alguém lá em Jope para trazer o Simão Pedro, que está hospedado na casa de Simão o curtidor, para trazê-lo aqui, porque ele vai falar palavras que você precisa ouvir. Você, João, podia ter falado para ele: meu Pedro, Cornélio, aceita Jesus aí, Cornélio. Você já é um bom queridor, mas você está faltando aceitar Jesus. O anjo não falou, porque não é dado aos anjos pregar o evangelho, é para nós. Amém? Amém? Nós aqui somos os reconciliadores. E aí, queridos, o Pedro, quando aqueles homens falaram, que ele entendeu a visão lá do lençol de animais que ele podia comer. E ele foi lá para a casa do Cornélio. E
E lá na casa do Cornélio, ele pregou a palavra de Deus, fez um outro sermão muito bonito. E naquele dia toda a família do Cornélio, todos os parentes do Cornélio, todos os romanos que estavam ali, todos entregaram suas vidas a Jesus e ainda foram batizados no Espírito Santo. Pedro com a chave, agora abrindo a chave do reino de Deus para os gentios. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? É que Pedro foi o que abriu a porta do reino dos céus. Agora todos que estão em Cristo, eu, você, toda a igreja de Jesus na terra, tem a chave dos reinos dos céus, para reconciliar as pessoas com Deus, para abrir a porta do reino dos céus, para quem não conhece a Jesus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, se você entendeu, uma salva de palmas para Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então nós temos que entender isso. Temos que entender que nós somos agora homens e mulheres incumbidos dessa mensagem de reconciliar os homens com Deus. Nós temos a chave do reino dos céus. Ah, pastor, eu não tenho o dom de pregar. Não é questão de dom, não. É questão de obediência ao ID de Jesus. Ninguém é igual eu, ninguém é igual você. Cada um tem o seu jeito. E é no nosso jeito que Deus vai nos usar para ganhar vidas. Ah, eu não quero ser igual o Billy Graham, o maior pregador do século XX. Billy Graham é um só. Ele não é insubstituível, mas ele, com a sua impressão digital, se fosse brasileiro com o seu CPF, está entendendo? Então cada um com o seu jeito, deve buscar de Deus. Meu Deus, me usa do meu jeito. Ó Senhor, eu sou tão introvertido, mas eu quero ganhar almas para Jesus. Jesus vai te usar para ganhar almas, mesmo introvertido. Ele pode fazer extrovertido, Deus pode ou não pode? Pode. Então nessa questão de eu não tenho dom, nós devemos obedecer, devemos buscar de Deus capacidade, ousadia. A palavra de Deus nos diz que Deus em Cristo, ou melhor, que nós em Cristo somos reino de sacerdotes. Nós somos o sacerdócio real. E o sacerdote é aquele que leva as pessoas a Deus. Eu gostaria de ler um versículo com vocês. Pode colocar aí na tela, tá? Por favor. Atos capítulo 8, versículo 4. Eu estou terminando. Atos capítulo 8, versículo 4. Pode abrir a sua Bíblia aí também. É bom você deixar marcado. Atos 8, versículo 4. Houve uma perseguição à igreja. O capítulo 8 de Atos fala. Houve uma perseguição muito grande na igreja. A igreja tinha mais de 5.000 pessoas em Jerusalém. E diz a Bíblia que todos foram dispersos, menos os apóstolos. Todos os outros, então todos os 5.000 foram dispersos. Então o que diz o texto aí, olha. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Não estava falando de um ou outro, não. Todos os crentes, todos os cristãos, todos os discípulos, todos os discípulos de Jesus que estavam dispersos, estavam pregando a palavra de Deus, estavam anunciando Jesus, estavam contando a história de vida deles, dizendo: Cristo mudou a minha vida, dizendo:
em alto e bom som: eu sou salvo na pessoa de Jesus Cristo, e você pode ser também. Dizendo em alto e bom som: Jesus Cristo mudou o meu viver. Dizendo em alto e bom som: Jesus Cristo é o divisor de águas da minha vida. Eu posso falar para você como eu era antes de Jesus, e que agora eu sou nova criatura. Entende, queridos? Diz aí o texto que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra de Deus por onde quer que fossem. Glória a Jesus. Então, precisamos de declarar o perdão de Deus para as pessoas, porque a história da nossa fé não pode terminar em nós mesmos. Eu dizer, sou salvo, aleluia, glória a Deus, e pronto. Não, a história da nossa fé não termina assim. Que todos nós possamos falar como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, porque ele sabia que ia morrer poucos dias depois. Já estava marcado o dia da sua a sentença de morte, já estava marcado o dia, foi degolado. Então ele já sabia, mas ele, enquanto viveu, ele anunciou a palavra, ele ensinou, ele cumpriu com o ídolo de Jesus. E o ídolo de Jesus diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Por isso que é importante nós lermos a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus, porque a Bíblia diz aí, esse versículo fala que nós temos que ir e ensinar as pessoas. Se as pessoas perguntarem por que você pode ser salvo, você tem que saber falar para a pessoa: eu sou salvo porque eu creio que Jesus Cristo levou sobre si os meus pecados e Ele mudou a minha vida. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo tem vida eterna, é salvo. É a Bíblia que diz que eu sou salvo. Então, queridos, vamos observar a palavra de Deus, vamos estudar a palavra de Deus e vamos ensinar as pessoas. Vamos obedecer ao ídolo de Jesus. Amém? E aqui o nosso lema vai ser ganhar e cuidar. Você vai ganhar, você vai cuidar. Mas nós vamos treinar vocês a cuidar. Nós vamos treinar nesse projeto Eclésia. Nós vamos estar treinando a igreja para ganhar e cuidar. Amém? Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. É claro, irmãos, que a gente não precisa ser teólogo para ganhar almas para Jesus. Não precisa ser um teólogo. Se você tiver a oportunidade de ser um teólogo ou uma teóloga, amém. Estude e se forme. Mas não é necessário ser um teólogo. É necessário, sabe qual a primeira coisa que é necessária? Ter a experiência do novo nascimento. Ter nascido de novo em Cristo. Ser nova criatura. Ter certeza de salvação. Quando o apóstolo Paulo fala que nós devemos tomar toda a armadura de Deus, ele se compara a um soldado romano. E a primeira peça da armadura que Paulo fala é o capacete da salvação. Eu já tenho ele lá no capacete. Eu também. Eu, Sérgio, natural aqui, né? Eu fico caminhando para isso em tem sentença. Mas deixa eu falar para vocês. Primeira peça da armadura é o capacete da salvação. Por quê? O capacete vai na cabeça. O que ele tem na cabeça? É a nossa mente. E o que é que significa isso? É que nós temos convicção. É aqui na mente, ó. Nós temos convicção de que Cristo morreu por nós, que somos salvos nele.